Existe um mundo por trás da fama. Um mundo onde o brilho das luzes esconde sombras profundas. Advertising Space, de Robbie Williams, não é apenas uma música. É uma reflexão sobre o preço da fama, sobre a imagem que consome o próprio ser humano. Olhamos para ídolos, para celebridades, como se fossem eternos. Mas a música nos lembra de algo perturbador. A fama ama sua imagem, não você. Quando Robbie fala sobre Elvis Presley, ele não se limita a falar de um cantor. Ele fala de um símbolo. Um homem que viveu, amou, sofreu e morreu, mas cujo rosto continuou a ganhar dinheiro depois de sua morte. O homem se foi. O produto ficou. E não é só Elvis. Marilyn Monroe, River Phoenix, Jimi Hendrix. Todos artistas que brilharam intensamente, mas cujas vidas foram transformadas em mercadoria. O compositor nos questiona: qual é o valor da vida quando ela vira marca? Quando a dor, a solidão e a busca por sentido são convertidas em espetáculo? Quando a imagem é mais importante do que o ser que vive por trás dela? Ao ouvir a música, sentimos o peso da indústria. Não é apenas entretenimento, é crítica, é lamento, é consciência que nos chama para refletir sobre aquilo que nos rodeia e que muitas vezes ignoramos. Cada verso é carregado de significados. Quando ele diz implicitamente que o espaço publicitário é eterno, ele nos obriga a olhar para dentro. Quantos de nós já nos tornamos produtos, mesmo sem perceber? Quantos de nós já vendemos pedaços de nossa alma em nome da aprovação, do sucesso ou da imagem que os outros desejam ver? A música nos leva a pensar sobre o tempo, sobre a transitoriedade de tudo, sobre a fragilidade humana, que mesmo cercada de fama, reconhecimento e aplausos, continua sendo vulnerável, solitária, invisível. Quando Robbie canta, ainda que com leveza, é impossível não sentir a gravidade das palavras. É um chamado para observarmos as feridas por trás do sorriso do artista. O que vemos na tela, no palco ou na capa de revista, muitas vezes é apenas fachada. É uma reflexão sobre nós mesmos, sobre como muitas vezes nos colocamos máscaras para o mundo, sobre a forma como julgamos os outros por aquilo que vemos, e não pelo que sentem, pelo que sofrem ou pelo que perderam. A fama, ele nos mostra, é paradoxal. Promete tudo: reconhecimento, amor, eternidade, mas cobra em silêncio. Identidade, liberdade, paz interior. E muitas vezes a cobra mais silenciosa é a própria indústria, que lucra enquanto o artista paga. O preço sem ser visto. E se a música nos leva a pensar sobre Elvis, também nos leva a pensar sobre qualquer um que já tenha sido colocado em uma vitrine humana. Qualquer talento, qualquer gênio, qualquer vida transformada em mercadoria. Não apenas na música, mas no cinema, no esporte, na arte. E assim, o silêncio entre as notas da música é tão importante quanto as palavras, porque nos permite respirar, refletir, imaginar o que não está sendo dito, mas que sentimos. Porque a pausa é tão necessária quanto o som, assim como a vida é mais importante do que a fama. E se a fama ama a imagem mais do que o ser humano, então o que sobra para aqueles que são reais, que sentem, que vivem de verdade? Advertising Space nos lembra que a vida de um artista não pertence só a ele. Pertence ao público, à mídia, à indústria, ao mito que criaram. E isso pode ser silencioso, invisível, devastador. O sorriso pode continuar no palco, mesmo que o coração esteja em pedaços. O aplauso pode soar eterno, mesmo que ninguém perceba a solidão por trás dele. Ao pensar em Elvis, percebemos que a música é mais do que uma homenagem, é uma denúncia sutil. É uma história sobre como a fama transforma o humano em símbolo, o vivido em artefato, a dor em espetáculo. E não se trata apenas de estrelas da música. A história se repete em Hollywood, onde o brilho das câmeras muitas vezes encobre a escuridão do bastidor. O segredo por trás de muitos pactos, de muitas decisões extremas, é a pressão invisível de ser sempre perfeito, sempre disponível, sempre produtivo. Robbie nos faz refletir. Quando um artista morre, o que permanece? A memória, o amor ou o marketing? O espaço publicitário não é só comercial, é também simbólico. É o lugar onde vidas reais continuam a ser usadas, analisadas, vendidas, mesmo depois do silêncio da morte. E nós, enquanto observadores, somos convidados a pensar: quantos de nós já participamos disso sem perceber? Quantas vezes a sociedade transforma pessoas em produtos,
valores humanos em cifras, sentimentos em mercadoria. A música também nos leva a questionar o que realmente significa ser humano. Porque se a vida se torna espaço publicitário, então talvez o verdadeiro desafio seja proteger nossa essência, não apenas para o mundo, mas para nós mesmos. E aqui entra a reflexão filosófica. O valor da vida não está no que os outros veem ou aplaudem, mas no que permanece invisível, silencioso, íntimo, profundo. A felicidade não é medida por capas de revista ou números de bilheteria, mas pela liberdade de existir sem ser reduzido a símbolo. No final, Advertising Space é uma advertência poética sobre a indústria, sobre a fama, sobre o mundo que consome imagens e sobre nós, que devemos refletir sobre o preço da admiração, sobre o limite entre ver e compreender, sobre a diferença entre amar alguém e amar apenas o que ele representa. E talvez seja esse o elo com o nosso próximo tema. Os Pactos das Estrelas. O segredo por trás de Hollywood, onde muitas vezes os mesmos padrões se repetem, onde o brilho das luzes muitas vezes esconde o vazio que existe por trás delas. O mesmo vazio que Robbie descreve, o mesmo espaço publicitário que se estende para todos que aceitam o preço da fama. Por isso, ouvir essa música não é apenas ouvir, é sentir, é refletir, é compreender que cada aplauso pode ter um custo invisível. Cada imagem eternizada pode esconder um ser humano que lutou para existir. E quando o som termina, o silêncio que sobra é maior do que qualquer melodia. É nesse silêncio que percebemos o valor da vida real e a necessidade de enxergar a humanidade por trás da fama, de ouvir o que não é dito, de sentir o que não é mostrado e de refletir sobre o mundo em que celebramos ícones enquanto esquecemos os seres humanos. No final, talvez a maior lição de Advertising Space seja essa: amar, compreender e respeitar o ser humano não como símbolo, mas como alguém que sente, que sofre, que vive e que merece existir. E esse pensamento nos leva naturalmente a questionar Hollywood, os pactos invisíveis, os segredos por trás das luzes e a forma como a indústria ainda hoje molda, consome e transforma pessoas em produtos. A música de Robbie Williams não é apenas crítica, é reflexão, é alerta, é poesia em forma de canção, é convite para olhar além da imagem, além do mito e enxergar a vida por trás do brilho.